deve revogá-lo. O senhor falou dessa relação e a gente se lembra no passado que a gente teve um caso diferente em muitas características, porque se tratava de um cidadão brasileiro que também tinha nacionalidade italiana, como o senhor lembrou, muitos são os brasileiros nessa situação, que foi o banqueiro Cacciola, que saiu fugido do país e o Brasil inteiro testemunhou enquanto ele assistia jogos de tênis em festival internacional, filmado para o mundo inteiro, sem que o Brasil pudesse ter qualquer reação a um dos seus fugitivos recebendo asilo na Itália. Dentro dessas relações em que a dupla nacionalidade, esse tipo de questionamento também vale? No caso de dupla nacionalidade, nós sempre temos que considerar, se a pessoa tem dupla nacionalidade, ela no momento em que precisar do apoio do Estado, ela pode optar por esse ou por aquele Estado. Cesare Battisti não tinha nacionalidade brasileira. Não tinha. Então o senhor acha que é diferente? Então, no caso completamente diferente. Já que ele é italiano, ele podia cometer crime aqui no Brasil, porque a gente não tinha que pedir ele de volta. Aí é uma situação completamente diferente, porque se um brasileiro, e eu conheço casos de brasileiros que praticaram crimes no exterior e estão lá respondendo em prisões, em penitenciárias, pelo crime que lá praticaram. Se um estrangeiro pratica um crime no Brasil, a lei internacional, os acordos internacionais prevêem que a pena deve ser cumprida no país onde foi praticado o crime. Agora, de repente, alguém pratica um crime e consegue... E tem as duas nacionalidades. Tem as duas nacionalidades, obviamente que existem tratados, existem acordos que obrigam aquele cidadão a cumprir a pena no país onde praticou o crime, efetivamente. Agora, não se pode imaginar que ele seja obrigado a voltar para o país onde ele tenha praticado o crime, se ele tem a nacionalidade dupla e pode, por isso mesmo, permanecer no país da outra nacionalidade. Com toda certeza, é um caso diferente esse do Cacciola, mas é um caso que não pode servir de referência para aquele assunto que nós temos hoje o constrangimento de avaliar e de analisar, que é a recepção no Brasil de alguém condenado por um crime lá na Itália e que aqui recebeu asilo político por isso. Senador, o senhor mencionou prazos para valer para o ano que vem. Existe um prazo para que esse projeto possa ter sido aprovado tanto no Senado quanto na Câmara? Qualquer matéria de ordem eleitoral tem que estar votada e aprovada até um ano antes da eleição. Portanto, nós temos até 7 de outubro desse ano para este assunto tramitar e merecer aprovação ou não no Senado e na Câmara. Mas pelo número de assinaturas de senadores que eu consegui favoráveis a esse projeto, eu penso que no Senado ele terá uma tramitação rápida e tranquila. São 29 senadores que concordaram de imediato. Eu não tive nenhum caso de senador que não tenha apoiado a iniciativa. Todos de imediato apoiaram e se eu quisesse, com certeza eu chegaria aí a 40, 50, até 60 senadores apoiando. Agora, claro que o trâmite, a inclusão na pauta não dependerá das bancadas ou do plenário, dependerá sempre do presidente da casa que tem a responsabilidade de definir quais são os assuntos, bem como os líderes que interagem com o presidente para definir isso. Senador, muito obrigada por essa conversa. Nós acompanharemos a discussão da matéria. Nós conversamos neste programa com o senador Paulo Bauer, autor de um projeto que cria um plebiscito já nas próximas eleições para saber se o povo brasileiro apoia a ideia de asilo político a qualquer que seja a pessoa que no seu país de origem tenha cometido um crime comum de natureza grave. A você que nos acompanha, mais uma vez, obrigada pela atenção. Eu sou Ângela Brandão e este é o programa Argumento. Para falar com a gente, nosso telefone 0800 61 2211 e o nosso endereço na internet www.senado.gov.br/tv. Tchau, até a próxima.